Como que se vestem em países árabes? Olá, meus amores! Guarda Maravilha com você! Sejam muito bem-vindos ao Universo Belly Dance e você está no quadro Vem Comigo! Recebi muitas mensagens pedindo para que eu viesse aqui e falasse para vocês como são as vestimentas em países árabes. Bom, claro que nós não conseguiríamos fazer esse vídeo em apenas um vídeo, então vai ser necessário outro vídeo. E eu irei começar falando para vocês dos países que eu estive pessoalmente, que eu trabalhei, que eu vivi, né? E começarei pela Tunísia. Mas antes, eu quero falar para vocês o seguinte. É muito importante vocês lembrarem que nem todo país árabe é muçulmano. Então, quando a gente fala de países árabes, nós falamos de vários países e que, apesar de serem árabes, eles têm culturas diferentes, né? Então, as pessoas têm muito esse costume de generalizar isso ou também colocar como o árabe e a religião muçulmana, né, ali como igual, como se todo mundo fosse muçulmano. Claro que nós temos aí a maioria, né, desses países, os países do Golfo, eles são muçulmanos, mas nem todos os árabes são muçulmanos, né? E então a gente tem um bom exemplo disso no Líbano, por exemplo, tá? Bom, se você ainda também não acompanha os meus outros vídeos, eu tenho outros vídeos falando sobre esse tipo de coisa, então dá uma olhadinha, tá? Vou depois procurar, vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Vamos começar hoje com o país Tunísia. Bom, vamos falar país Tunísia e vamos falar Tunis, né? O que é Tunis? Tunis é ali a cidade principal, né? A capital ali da Tunísia. E nós lembrando que a Tunísia é muito grande, tem vários lugares lindos e maravilhosos. Então, como todo o país, tem lugares que são mais fechados, lugares que são mais abertos. Mas então aqui a gente vai estar falando aí de uma forma geral, tá? E aí, o que acontece na Tunísia? A Tunísia nós encontramos homens e mulheres que se vestem, e principalmente mais as mulheres, né? De forma mais conservadora, né? Nos muçulmanos e de uma forma mais conservadora, ou seja, elas usam uma túnica, usam um véu, não saem sem o véu na cabeça, usam roupas mais largas, principalmente pessoas mais velhas, né? Agora, apesar de ser um país muçulmano e de seguirem as regras muçulmanas, lembrando também que essas regras, elas mudam e variam, tá? De acordo também com os países, falando sobre essas regras muçulmanas, né? Então, tem uns países que é mais aberto, outros que são mais fechados, outros, enfim. E aí, então, na Tunísia, a gente encontra, tá? Desde que você entra ali no aeroporto, né? Você vai encontrar esse clima, esse ambiente que eu falei aqui pra vocês. Pessoas cobertas, né? Aliás, também porque ali vão ter pessoas de outros lugares. Então, por exemplo, tem muita gente da Líbia que mora na Tunísia ou que vai passear na Tunísia ou que porque ali é muito perto, então vai fazer qualquer coisa na Tunísia, alguma coisa. Então, muitas dessas mulheres também que estão cobertas ali, às vezes nem são da Tunísia necessariamente, sim da Líbia, tá? Isso é um detalhe aí uma curiosidade bem legal para vocês conhecerem também. E a Tunísia é um país muito lindo, né? E aí, mesmo sendo um país muçulmano, a maioria
talvez não a maioria, mas assim, quando a gente anda na rua, no normal, então a gente encontra, né, as mulheres que são muçulmanas, mas que se vestem com roupas normais, que se vestem com calça jeans, com saia, com vestido, se maqueiam normal, saem na rua, vão aos restaurantes, tudo com os seus cabelos bem arrumados, nada coberto. Muitas mulheres vão em barzinhos, em alguma discoteca, alguma coisa assim, com vestidos curtos, com decotes, aquela coisa bem europeia, né? A Tunísia, eles têm, assim, muito essa ligação, né? Devido à história, colonização, enfim, francesa, né? Então, uma outra coisa bem, assim, curiosa é que todo mundo na Tunísia se diz francês de alguma forma. Então, tem um avô, meu bisavô, eu sou francês, Tunísia em francês, então eles têm essa ligação. Geralmente a maioria deles ali falam a língua francesa, claro que com o seu sotaque, que é diferente, como segunda língua, né? E o árabe, inclusive, né? A língua, né? Melhor dizendo, que eles falam a língua tunisiana, a não ser que é completamente diferente de outros do Líbano, do Egito, enfim, né? É bem diferente. Então, até quando eles falam o seu francês, tem um sotaque diferente, que quando a gente vive no país, quando a gente tem essa convivência, a gente acaba conhecendo, né? Porque de você tá num restaurante, você tá num café, você tá no elevador, você tá na rua, a gente começa a identificar o tipo de sotaque. Então, né? Então, por exemplo, tava em Dubai e alguém entrava ali e falava um francês, eu já olhava assim, na hora eu sabia que eles eram da Tunísia, né? E a gente às vezes até perguntava, vocês são da Tunísia? Tipo aquela cara assim, eu tô falando francês, você pergunta se eu sou da Tunísia? Porque, né? Tudo quer ser francês. E, bom, então isso é uma curiosidade também bem legal. E na maioria, então, dos seus casos, eles não têm muito... Vou falar bem a realidade pra vocês. Eles não têm muita ligação com a parte dança, cultura, assim, uma coisa que todo mundo gosta de dançar, fala em dançar, como no Egito, né, quando a gente fala de bala, de alguma coisa assim, que pelo menos todo o Egito, mesmo que ele não esteja ligado ali na parte arte, conhecer, folclore, né, que isso é uma coisa que a gente já falou muito também, não é porque é do Egito que vai saber tudo, a gente sabe muito mais porque a gente gosta, estuda, né, modo de dizer, mas eles não são um país que você vai e você encontra, assim, falando muito sobre a sua cultura. É até engraçado isso, assim, sabe? A gente pergunta e tipo assim, ninguém nem sabe, isso aqui é música tunisiana. Então, assim, não tem muito essa ligação, a gente não encontra, assim, em alguns festivais, assim, na Tunísia, tem um shoppingzinho muito pequeno, então, assim, é uma coisa muito escassa em relação a isso. E, então, é isso. Então, em relação, tá, às vestimentas, eles se vestem de uma forma normal, na maioria dos casos, né, no seu dia a dia. As mulheres tunisianas, mesmo sendo muçulmanas, elas se vestem normal, se vestem até bem sensuais, bem maquiadas, bem piruetes mesmo, tá? Coisa que já muda um pouquinho em outros países, que nós falaremos no próximo vídeo. Então, fiquem atentos, esperem, aguardem, que logo vocês vão receber o próximo vídeo. Bom, gente, se vocês ainda não são inscritos no canal, eu vou falar pra vocês aquela frasezinha, se inscreve, compartilha, dá aquela forcinha, deixa o seu like, deixa algum comentário que você quiser, alguma sugestão, tá bom? Bom, então até o próximo vídeo, que vai sair ainda, tá? Em 2, 3 dias vai ser lançado aqui pra você. Então, fiquem atentos, já assina ali o sininho para vocês serem os primeiros a receber as notificações
dos próximos vídeos e novidades que estão chegando por aí. Então até o próximo Vem Comigo, Guarda Maravilha com você!